Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para nós darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Você, meu amigo que mora aqui em Presidente Epitácio ou região, que deseja participar conosco, você é o nosso convidado a estar conosco, tanto em nossa igreja sede, na rua Cuiabá 146, todos os domingos às 8h30 da manhã, tanto também na congregação onde estamos, no bairro da Vila Esperança, ali na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, às 8h30 da manhã. Temos ali várias salas ali, várias repartições, tanto das crianças, jovens e adultos. Você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco. Isso aqui é apenas um complemento para o professor ou a professora que vai estar ministrando aula ao domingo de manhã. Muito bem, nós tivemos a lição passada, a lição de número 3, que falou sobre a natureza da igreja. Natureza da igreja equivale-se o quê? A essência da igreja, daquilo que a igreja é em si, dentro da sua essência. Nós sabemos que a igreja, ela é um corpo, mas na verdade é um corpo que existe mais por causa dos seus membros. Uma vez que eu aceitei a Cristo Jesus, eu faço parte deste corpo. Por quê? Porque eu sou membro desse corpo. Então esse corpo só existe por causa dos membros. Ou seja, eu sou membro desse corpo e Cristo, como diz a Bíblia, ele é a cabeça. A cabeça é aquela que governa o corpo. Ou seja, como membro desse corpo, eu preciso me submeter à cabeça, por exemplo, desde a ponta do meu dedo até o último fio de cabelo aqui, está submetido debaixo da ordenança, da voz de comando da cabeça. Ou seja, então o corpo, ele não pode ficar fora da cabeça, e a cabeça é Cristo. E se eu e você estiver fora de Cristo, você não vai existir. Por exemplo, se eu cortar esse membro aqui, está fora do corpo, então ele vai morrer. Nós vemos essas pessoas que são encefálicas, né? Essas crianças que nascem com essas dificuldades ali, falta de oxigênio no cérebro, né? Então, falta o que? A voz de comando. Falta aquilo que dá a voz de comando para os demais membros do corpo. Então, uma pessoa é uma pessoa encefálica, ela não sobrevive muito tempo, ela vive pouco tempo. Pouco tempo ela já morre. Ou seja, assim, quem não quer se submeter à cabeça que é Cristo, você vai morrer espiritualmente, você vai morrer porque você está fora do corpo, que a qual é governado pela cabeça que é Cristo. A igreja, ela tem uma essência, o ser da igreja. Nós sabemos que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, e o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. O nosso espírito comunica-se com Deus, ou seja, parte da nossa espiritualidade. João 4, Deus é espírito, importa que os que adorem também espírito em verdade, ou seja, o homem é um ser espiritual, né? É um homem que passa uma experiência humana, mas ele é um ser espiritual vivendo uma experiência também humana. Ou seja, porque estamos aqui na Terra, mas somos seres espirituais. Então, o meu espírito comunica com Deus, do meu relacionamento com Deus. Aí existe também a alma, como Paulo diz, espírito, alma. Ou seja, a alma comunica primeiro comigo mesmo, porque a alma fala do nosso intelecto, a vontade e a razão, ou seja,
O homem como um ser que raciocina, que pensa, que decide. Então, na minha alma está a minha decisão. Ou seja, com a minha alma eu decido o que eu quero. Ou seja, é a minha decisão. Por exemplo, eu tenho o espírito, a alma e também a terceira parte é o corpo. A minha alma, como diz a Bíblia em Lucas, aquele cântico, né? E a minha alma engrandece ao Senhor, que diz lá em Lucas, e a nossa alma engrandece ao Senhor. A alma tem desejo, tem sentimento, entristece, se abate, mas a alma comunica-se primeiro comigo mesmo, mas também engrandece ao Senhor. Haja vista, sempre nós vemos fazer menção na Bíblia de o Espírito Santo separado, mostrando um Espírito adorando a Deus, buscando a Deus, a minha intimidade com Deus. Então, o corpo é o que então? O corpo é parte exterior. Então, o meu corpo, ele vai comunicar com o exterior. Por exemplo, se alguém visualizar de um problema que eu passei dentro de mim, por exemplo, eu vou estar triste. Alguém vai ver que eu estou triste. Por quê? Porque é através do meu corpo que eu comunico com o mundo exterior. Então, resumindo aqui, o meu espírito comunica com Deus, a minha alma comigo mesmo e com Deus, e o meu corpo comunica-se com o mundo exterior. Então, nós sabemos que as comparações na lição passada, que a igreja como um corpo também de Cristo, e o corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua função, cada um tem a sua função na igreja. Tem muita gente que quer ser boca, mas ele tem que ser ouvido. Tem muita gente que quer ser mão, mas Deus chamou ele para ser pé. Ou seja, o menos talvez importante, aquele que ninguém dá nada por ele naquele corpo, é aquele que tem muita importância. Por exemplo, nós temos aí as pessoas que fazem cirurgia de apêndice, fala que não precisa, lá na frente traz prejuízos, traz consequências. Por quê? Porque se está ali, é porque tem utilidade, tem a sua utilização. Então, a igreja espiritual é essa essência da igreja. Além de ser cristocêntrica, porque Cristo é o centro de todas as coisas, como diz na Bíblia, é a pedra principal de ensino, falando na outra lição, mas também tem que ser... tem que ter a Bíblia, tem que estar fundamentada na palavra. Então, em Cristo e na palavra. Se não estiver em Cristo, a sola escritura da Reforma Protestante do século XVI, uma das solas é a sola escritura, que quer dizer somente as escrituras, e também sola Cristo, que é somente Cristo, somente a escritura. E também tem o Espírito Santo, a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que nós precisamos, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que não coloca nós, é que coloca nós no corpo para fazer membro de Cristo. Nós nascemos de novo da água e do Espírito. Então, vemos que a igreja sempre ela está no singular. Haja vista, temos várias denominações, mas as denominações são do homem, são passageiras, muitas se acabam. Mas a igreja ela é única, ela é verdadeira, é somente uma igreja. É somente uma igreja. A Bíblia diz em João, haverá um só rebanho e um só pastor, que é lá no céu. A igreja, então, não pode ser dividida. A igreja ela é una, santa e também universal. É a igreja visível e a invisível. Visível é a igreja local, tem que ter um pastor, tem que ter alguém, é os membros que está presente ali. A igreja invisível é aqui santos que já morreram, que é aquilo que você não consegue ver, mas que existe, que são igreja. É o que está lá em Hebreus, né? A universal Assembleia de Deus dos Espíritos aperfeiçoados. Então nós sabemos, queridos, que sempre que nós vemos Paulo mencionar a igreja que está em tal lugar, a igreja que está lá, veja, a igreja local, que é visível, ela está. E tem um pastor pastoreando, ou seja, mas também tem as suas diversidades. Ela é una, mas também tem as suas diversidades. Ou seja, dentro desse corpo existe a diversidade, ou seja, cada um Deus vai usar de uma maneira, né? Cada um Deus vai usar de uma maneira dentro
desse corpo. Satanás ele luta para desunir a igreja, para que não haja união, mas a igreja ela é uma só. E através dos dons, a igreja vai entrar em comunhão, em koinonia. E isso vai ser para quê? Trabalhar com o mesmo propósito. São pessoas diferentes, como diz o nosso pastor presente e o nosso pastor Edivanir. São pessoas diferentes, mas com um propósito iguais. Todos têm que estar focados na mesma coisa. O objetivo tem que ser um só. O foco tem que ser um só. Se nós perdemos esse foco, nós perdemos a essência desse ser. Então, queridos, lá em Efésios 3:10, né, fala dessa multiforme, ou seja, várias formas de sabedoria, e as várias formas que Deus ele usa a cada pessoa no seu devido lugar, como o Espírito Santo colocou. Muito bem, vamos falar então a lição de número 4 sobre a igreja e o reino de Deus. Agostinho de Hipona, o bispo, 354 a 430, ele cometeu um grande equívoco, onde ele disse que o reino de Deus, a igreja, que o reino de Deus é a igreja. Só que nós sabemos que a igreja não existia no Antigo Testamento, mas o reino de Deus já existia no Antigo Testamento. Então, a igreja ela vem depois. Então, é importante nós entender o que é. Vamos fazer esse paradoxo aqui entre a igreja e o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Qual é a verdadeira essência do reino de Deus? Isso é sobre isso que nós vamos estar falando nesta lição, nesse momento. Muito bem, a natureza desse reino. A natureza do reino de Deus. O reino de Deus ele é universal. Significa o quê? Que esse reino está em todo o universo. Que é o reino de Deus. É um reino universal. Diz o salmista, o Salmo 47:7, Deus é o rei de toda a terra. O Salmo 24 também diz, do Senhor a terra, a plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, existe alguém que governa. Todo reino tem os seus súditos. E nós somos súditos desse reino. Além de ter os súditos, existem também as leis que regem aquele reino. A palavra reino, no grego, é basileia. Então, é importante nós entendermos o que é isso, queridos. Esse papel da igreja e o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus ele é universal, ou seja, está em todo o universo. Ponto 2. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Deus, se ele é o rei de todo o universo, ele é soberano também. Ele controla todos os acontecimentos do mundo. Talvez você diz, pastor, mas por que existe mortes? Por que existe doença? Por que existem tantas coisas? Deus está vendo. Tudo isso é resultado também do pecado do homem, da maldade do homem, da maldade da sociedade. Tudo isso foi resultado do pecado, queridos. Mas Deus, ele continua no controle de todas as coisas. E muitas dessas coisas são permissão de Deus. Não significa que é a vontade diretiva de Deus. Porque como falamos sobre a vontade de Deus, existe a vontade permissiva. Sabe aquele pai que não quer que o filho faça, mas ele fala, eu vou permitir, mas eu não quero que você faça. Aí Deus permite, quebra o nariz. Vê se você vai conseguir chegar lá, vê se você vai... Deus permite porque a pessoa insiste tanto. Ele vai sim buscar a direção e orientação, então o pai permite. Então muitas coisas Deus permite acontecer, mas ele continua e está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque ele é soberano. Haja visto um Deus que não tem controle de tudo, que não tivesse o controle de todas as coisas, ele não seria Deus.
Porque como ensinam os deístas ensinam um Deus distante de nós. Os deístas ensinam que Deus criou o céu, criou todas as coisas. Tipo como relógio. Ele criou, fez, deu a corda e soltou a corda. E agora que ela se vira, que a criatura se vira. Mas não é isso que está na Bíblia em Atos 17, não. Não é isso. Atos 17 diz que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está perto de nós. Ele está controlando essa situação sua. Não sei que situação você está passando. Deus está no controle de tudo. Por quê? Por causa da sua soberania. E ele tem um controle de todos os acontecimentos, todos nós sabemos de todos os acontecimentos que está acontecendo no mundo, é encaminhamento para o fim de todas as coisas. E que a vinda do Senhor está cada vez mais próximo. E como igreja do Senhor, nós estamos cientes disso. Então Deus, Ele é soberano. Né? Ele é soberano. Muitos, até mesmo, nós vemos aqui o comentário falando, né? Isso não significa que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo, por exemplo. Significa que, embora os homens, até mesmo o diabo, os seus demônios, tenham liberdade ou permissão para agir com tudo essas ações, permissão para agir no mundo, mas essas ações não sobrepõem a soberania de Deus. Não significa que Deus não está no controle, que eu tenho que fazer o que eu quero, mas é o que Deus quer sobre a minha vida. Está lá na oração do Pai Nosso. Ponto 3. O reino de Deus, a nação de Israel. Ou seja, nós vemos isso no Antigo Testamento. Veja que esse reino, ele existe antes da igreja. O Senhor, quando chamou a nação sacerdotal de Israel, lá em Êxodo, capítulo 19, o Senhor nos chama a atenção para um texto, o Êxodo, capítulo 19, versículo que nós vamos ler aqui, 4. Vamos ler aqui o verso 6 somente. E vós me sereis reino e sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel, ou seja, reinos e sacerdotes, que foi dado aqui para a nação de Israel. Veja que era passiva depois. Veja que o sacerdote ficou para a tribo de Levi, porque eles foram fiéis ao Senhor. Queridos, nesse reino, nós vemos no Antigo Testamento a nação de Israel, com um governo, né? Deus reinava sobre eles, né? De forma soberana, um governo teocrático, Deus governando, mas Deus escolheu a nação de Israel com um propósito de abençoar outras nações. Haja vista Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou um homem, através de um homem, uma família, ele abençoasse outras famílias. Quando o Senhor chama Abraão, que estava em Ur, que era um ambiente de idolatria, antes de habitar em Harã, Deus chamou ele para ser bênção para outras nações. Só que a promessa na vida de Abraão foi, primeiro, individual, nacional e internacional. Quando vemos a individualidade, Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, não sabemos a forma que Deus falou, audível, ou tocou, mas ele falou. Promessa individual, verso 2 do capítulo 12. E farei de ti uma grande nação, ou seja, promessa nacional. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, promessa internacional. Então, a promessa de Deus na vida de Abraão era individual, nacional e espiritual. Haja vista hoje, Abraão é reverenciado, é respeitado em 3 religiões: judaísmo, cristianismo e o islamismo. Esses 3 berços dessas religiões são respeitadas, Abraão.
Em Cristo nós alcançamos a promessa que Deus fez a Abraão. A bênção de Abraão chegou até nós. Há uma promessa que alcança também a minha e a sua vida. Então, o reino de Deus e a nação de Israel. Nós vemos que Deus escolheu, né, um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano. Então, Deus que usou aquele povo, aquela nação, para abençoar outras nações, para ser testemunho para outras nações. E esse propósito se concretizou hoje na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, por intermédio de sua morte e ressurreição, e ele estabeleceu a igreja. 1 Pedro, que nós já estudamos, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que ele vai dizer para nós, essa reflexão. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, temos sido geração eleita, temos sido o sacerdócio real, temos cumprido esse papel de sacerdócio, temos anunciado as virtudes do Senhor, a palavra do Senhor. O sacerdote, na Bíblia, ele intercedia pelo povo, levava ali no peito o nome das 12 tribos de Israel, interceder diante de Deus. Temos intercedido como nosso papel de sacerdócio pelas pessoas que estão presas, pelas pessoas que estão nas drogas, pelas pessoas que estão na prostituição. Cabe a nós refletirmos que isso se cumpriu, esse propósito, assim como Deus chamou a nação de Israel, como aquele reino, ele chama hoje a sua igreja. Para quê? Para que ela venha falar sobre esse reino. Bom, o tópico 2, né, vai falar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como a realidade. Ou seja, o reino de Deus como a realidade. A Bíblia do Instituto Pentecostal vai falar sobre o reino de Deus e o reino de Satanás. E o império de Satanás, vamos colocar uma colocação mais correta, esse império de Satanás. O reino de Deus e o império de Satanás. Porque Satanás não tem reino. Ele tem império. Colossenses 1,13. Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, esse reino é chegado. Veja que Jesus expulsou o demônio, até aludiram ali, quando ele expulsa ali do cego e o mudo, né? Aludiram que ele expulsava por Beelzebul. E ele disse: eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequente chegado o reino de Deus a vós. Veja que o reino de Deus, então, é o quê? Veja que sai os demônios, Jesus falou ali, sai os demônios e entra o reino de Deus. Então, o reino de Deus é isso, queridos. É nós expulsar os demônios, as pessoas que estão escravizadas. Nós vemos aqui um acontecimento em nossa cidade, pessoas com facão, a foice, se matando, pessoas se enforcando, tirando sua própria vida. O demônio se apossando dessas pessoas, lesbianismo, gays, prostituição, idolatria terrível. E aí nós temos que expulsar esses demônios, essas potestades de demônios, essas possessões de demônios, para que o reino chegue, o demônio sai e o reino entra. Jesus, ele disse, né? Ou seja, e nesse advento de Jesus, veja que já vem um reino que estava presente entre eles ali. Lá em Mateus, né? Capítulo 3, verso 2, Marcos também, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a senha para entrar nesse reino é o arrependimento, que é uma mudança de vida, uma mudança, um novo posicionamento, uma conversão. Arrependei os meus pecados, arrependei-vos, pois, se voltar para Deus, mudar a minha atitude, uma nova mentalidade. Mas e diga,
Onde está o reino de Deus? E o que é esse reino? Onde está esse reino? Porque Jesus, né? Ele fala que o reino de Deus não vem para a aparência exterior, ou aqui ou ali, mas o reino de Deus está entre vós. Jesus não falou dentro deles ali, mas entre vós. Eles têm que aceitar esse reino. E Jesus, naquele contexto, falando ali para os fariseus, lá em Lucas 17, eles não aceitou esse reino, essa presença que se manifestou na pessoa de Cristo Jesus. É a própria presença desse reino. Como é que eu posso manifestar a presença desse reino, queridos? Veja que em muitos lugares há briga, prostituição, tantas coisas erradas, coisa demoníaca, vício, pessoas endemoniadas, pessoas enfermas. Vamos manifestar esse reino? Como que eu vou manifestar esse reino? Onde está esse reino? Que é a presença do Senhor Jesus. É com a presença do Senhor Jesus. Ou seja, esse reino está presente na pessoa do Senhor Jesus. Então, veja, queridos, que esse reino vem com a presença. Ou seja, então a igreja, nós como igreja, representando esse reino, nós precisamos o quê? Através da igreja, a igreja mostra a presença de Jesus. A igreja precisa fazer isso. E a igreja é que vai fazer isso. Então, isso é muito importante, queridos, nós entendermos. Veja só, como que o reino de Deus estava presente? Através do quê? De vida sendo salva, Atos 8, vida curada, libertada do poder do diabo, e aí o reino de Deus está presente. Romanos 14, 17 diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, aonde tem alguém que pratica o que é justo, paz, o reino é paz, não é confusão, não é briga, e alegria no Espírito Santo. E aí você vai ter esse reino dentro de você, porque você aceitou esse reino, você aceitou a Cristo, a presença do Senhor Jesus na sua vida, através do que? Do Espírito Santo. Mas já visto ali naquele contexto, o próprio Jesus estava ali, era o próprio reino. Só que o reino, ponto 3, o reino de Deus como realidade. Presente na presença do Senhor Jesus, mas também que eles têm um aspecto futuro. Porque quando nós vamos em 1 Coríntios 6, 9 e 10, fala para não erreis, né, os devassos, os sodomitas, os idólatras, pessoas que praticam essas maldades, não herdariam o reino de Deus. Então, um aspecto futuro. Então, esse reino, Jesus falou lá em João 18, 36, agora o meu reino não é daqui. Existe o reino milenal também, o milênio de Cristo. Mas quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós vamos entender, venha o teu reino, Mateus 6. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, não as demais, essas coisas serão acrescentadas. Quando eu priorizo o reino prioriza as coisas. Essas coisas, no português, você sabe, está falando essas para trás. Jesus está falando, o que será acrescentado é a alimentação, a bebida e o vestimento. Quando eu priorizo o reino prioriza as coisas. Então tem que buscar o reino de Deus. Adorar ao Senhor. Cláudio Tenor de Andrade, eu estou lendo esse livro, que já foi um tema de escola bíblica, ele fala sobre adoração, santidade e serviço. Nós somos chamados para adorar a Deus, se santificar e servir ao Senhor Jesus com os meus serviços, com as minhas ações, com a minha missão, né? Com a minha missão, ou seja, por intermédio da igreja de Cristo, da presente era. Então, finalmente, né, esse reino está presente por intermédio da igreja de Cristo. Então, o reino tem aspecto presente, mas também tem um aspecto futuro. É possível experimentá-lo agora, hoje. É você experimentar esse reino de Deus. Veja que é importante nós entendermos isso. Então, o reino tem um aspecto presente, mas também tem um aspecto futuro. Tópico 3 fala a igreja no contexto do reino de Deus, a distinção entre igreja e o reino. Ponto, primeiro ponto, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão, porque a igreja veio depois desse reino, o reino já veio antes, mas ela porta esse reino, né? Mas o reino de Deus ele é mais amplo, envolve a antiga e a nova aliança.
Todavia, o reino de Deus existia no antigo pacto, existia já. Então é importante nós entendermos que esse reino veio antes da igreja. Ponto 2. A igreja expressa o reino de Deus. Então nós vamos expressar o reino de Deus através do quê? Que a missão de fazer conhecido o plano de salvação, do projeto de salvação para toda a humanidade. É o que está lá em Efésios 3:10. Né? Por meio da igreja, o reino de Deus será conhecido na terra. Pasme aqui. Temos feito o reino de Deus ser conhecido na terra através da missão de nós anunciarmos a Cristo, anunciarmos esse reino. Ponto 3, encerrando aqui. A igreja e a mensagem do reino. Nós vemos aqui que ela não é o reino, mas ela precisa pregar a mensagem do reino de Deus. Qual é a mensagem do reino? Foi pregada por João Batista, foi pregada por Jesus, e hoje nós pregamos a mensagem de salvação desse reino, cura, libertação e transformação. Pregar a mensagem da igreja é a missão que só é executada quando possui uma visão de reino. Nós temos tido uma visão desse reino, precisamos ter um entendimento claro, queridos. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. Então, o nosso propósito é pregar a mensagem desse reino, pregar a salvação através da igreja e os dons do Espírito dado, porque os dons vai se cessar, lá no céu não vai ter dom, é aqui na terra. Também não vai ter pastor. Aqui na igreja local temos um pastor. Um só pastor, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, mais do que nunca, esse reino também, ele vai incluir todas as pessoas. Muitos não querem que Jesus governe a sua vida. Como diz lá em Lucas 19:13. Eles não quiseram que aquele rei reinasse sobre eles. Quantas pessoas não querem que Jesus reine sobre a sua vida? Eles querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. Não, governar a minha vida, não. Entrar no meu mundinho, na minha casinha, não. Quer que Jesus entre na sala, mas não quer que Jesus entre no seu quarto, no seu celular, no seu trabalho, na sua faculdade. Então, esse reino tem um aspecto futuro que vai incluir todos os crentes que professam e professarão a sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então, nós vimos aqui sobre a igreja e o reino de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.